Amém, homens? Queremos compartilhar com você essa palavra. Vou pedir que você fique de pé. Esse tema, frutificando em tempo de crise. Eu quero ler 2 textos e depois não estarei mais lendo a Bíblia, e você aí veja esses 2 textos. Bispo Moacir, quase que ele bebeu o meu Jordão, mas a palavra de Deus se renova, amém, irmãos? Então quero ler 1 de Reis 17, de 1 a 7, e Lucas 3, de 1 a 14. São esses 2 textos para a gente fazer aí uma analogia nesses 2 personagens em épocas diferentes, 900 anos só de diferença entre Elias e João o Batista. Amém? Todos estão com Bíblia aí? Bom, se você tiver sem Bíblia, vai estar colocando aqui. Acho que está meio pequeno a letra aí, mas eu vou estar lendo aqui 1 de Reis 17, de 1 a 7, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora Lucas 3, de 1 a 14, fala aqui da pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador de Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe João: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Coloque a mão no teu coração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra e temos crido, Senhor. Já ao lermos a Tua palavra e temos contato com esta palavra, já estamos sendo abençoados. A Tua palavra diz que bem-aventurado aquele que ler. Senhor, e cremos que quando estão lendo, o Espírito Santo está decodificando e traduzindo essas palavras em vida, para a vida de cada um de nós. E eu te peço, Senhor, que esse tempo que já tivemos aqui, a primeira palestra e agora esta segunda, que isto se some de maneira poderosa, de maneira produtiva, trazendo um contexto de mudança, trazendo um contexto de operação de milagres, Senhor, na vida de cada um de nós. Pai, eu entrego a vida de cada homem que aqui está, cada família aqui representada, eu entrego em Tuas mãos, e que esse contexto que vamos compartilhar, que o Espírito Santo lance luz e traga, Senhor, clareza ao nosso coração e à nossa mente. Quem sabe, Senhor, temos pessoas aqui que precisam tomar decisões, tem pessoas aqui que precisam, Senhor, sair de uma crise, seja ela, Senhor, humana, pessoal, familiar, profissional, ministerial, Senhor, ou existencial, seja qualquer tipo de crise, Senhor, produzida pela sociedade, produzida pelos homens desse século, ou crises, quem sabe, produzido por nós mesmos, por falta de sabedoria, por decisões erradas, mas que o Senhor ministre sobre nós, e que possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos, abençoados, e com decisões claras em nosso coração. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, e que você diga amém. Dê um forte aplauso para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. A gente trouxe esses dois textos para a gente fazer uma analogia junto, devido à similaridade desses dois profetas, em duas épocas tão diferentes, mas trazendo apenas uma mensagem. Trazendo apenas uma mensagem de mudança. E a palavra crise, eu fui olhar, Bispo Moacir já deu aqui a sua versão, aonde ele consultou, mas toda crise ela envolve mudança repentina, violenta, às vezes, de situações complicadas que às vezes está além da nossa capacidade. E essas crises envolvem todo o nosso sistema político, econômico, social, ou organizações. Uma crise, o Bispo Moacir falou, pode ser uma crise física, não é? Quando se fala que a pessoa está com um problema renal, a pessoa diz assim: eu tive uma crise renal, eu tive uma crise de rinite alérgica. Não é? Você vê que uma desorganização do nosso sistema, do nosso interior, das nossas emoções, criam crises no estômago, crise no intestino, crise física, emocional, crise de fé, não é? Elias teve uma crise de fé quando ele fugiu, quis ir para o deserto. Então as crises, meu irmão, estão aí, física, emocional, espiritual, familiar. E eu trouxe algumas fotos para a gente mostrar, para acender um pouco em nosso coração. Não sei se está dando para ver direitinho aí, mas é um momento que nós vivemos, estamos vivendo, não é? Um pouquinho aí do que está acontecendo à nossa volta. Hoje, o sistema globalizado, tudo isso aí a gente já viu nos noticiários. Não tem ninguém que não esteja presenciando isso. Passa-se lojas, não é? Eu estive agora lá em Rio das Ostras e vi lá quantos imóveis sendo vendidos, quantas lojas fechadas. Vai fechar. Olha lá. Crise lá no sistema estudantil que estamos vivendo. Olha lá, direitos humanos dos médicos, direito dos médicos. Olha os hospitais. Olha aí. Não foi você que provocou, mas alguém provocou. Olha ali, a passarela que caiu. Não é? Por uma má gestão, por um cálculo que não calcularam direito, esqueceram que ali bate ondas. Olha essa aí, esse desastre humanitário.
Antigamente os desastres humanitários eram só na África, na Etiópia. Mas olha só o que está acontecendo com o nosso mundo. Olha ali. Isso aí tocou. Quem é que não chorou quando viu essa reportagem? Quem é que não chorou quando viu isso? E uma chefe de Estado da Europa disse para a Europa precisa voltar à Bíblia e voltar à oração. Eu creio que os montes lá precisam ser aplanados, os caminhos lá precisam ser retificados de novo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E não dá, meus irmãos, não dá para a gente fechar os olhos. Seria ingenuidade se fechássemos os olhos e dizer assim: não estou nem aí, não estou nem aí. Nós que congregamos com comunidades, com famílias, e às vezes você vai cumprimentar uma pessoa, a pessoa já vem com lágrima nos olhos, porque perdeu o seu trabalho. E nós que somos pastores de igreja, que lidamos com o ser humano, o pastor lida no meio da igreja, o pastor tem cheiro de ovelha, o pastor ele recebe essas informações todas. E não podemos, meus irmãos, fechar os olhos que a crise estará aí. Apesar do Temer ter dito, não fale de crise, trabalhe. É muito simples falar, né? Não fale de crise, trabalhe. Mas está aí, sabe? E aí seria, eu não tenho nada com isso? Eu não tenho nada com as crises? Nós temos tudo com a crise. Porque quando você vê uma criança daquela no colo, uma criança, existem relatos tremendos dessas migrações que estão acontecendo, coisas terríveis de você ver, se você não consegue que as lágrimas venham dos seus olhos. Antigamente as lágrimas vinham dos olhos quando você via a África, você via aquelas misérias da África, mas agora a gente está vendo, e são pessoas de alto nível cultural. Você vê relatos aí de pessoas que conseguiram vir para o Brasil, são pessoas engenheiros, são médicos, são profissionais, todos profissionais de nível de 3º grau, tudo pessoas aculturadas, não é gente que analfabeto, não. Então as crises estão aí, sabe? Não, e nós não devemos negligenciar o momento presente. Não podemos negligenciar o momento presente, meus irmãos. E esse momento presente vai exigir de cada um de nós, homens que carregam no seu peito e no seu coração a palavra de Deus, carrega o Espírito Santo de Deus, vai exigir de nós atitude de decisão. Será que foi isso que Elias pediu para o povo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, está fraco, hein? Sim ou não, igreja? Sim. Elias, depois que preparou tudo, ele exigiu que o povo tomasse uma decisão. Ele exigiu que o povo tomasse uma decisão. E para se tomar decisão, é preciso sair da zona de conforto. É preciso se expor. Para tomar decisão, é preciso encarar a crise de frente, não fechar os ouvidos e os olhos. Precisa encarar. Temos que encarar. É Golias? Vamos encarar. Não adiantava Israel ficar formado numa montanha e do outro lado ficar lá os filisteus. Não adiantava Israel ficar lá e fazer que não existia um Golias. Não adianta ficar contando dias após dia, fingindo que não existe. O Golias estava lá, e foram 40 dias afrontando os homens de Israel, até que Deus levanta um camarada, um garoto, em relação aos homens, para ir lá vencer o Golias. Tem que encarar, tem que sair do conforto e encarar a crise, porque a crise é uma oportunidade. Ou você toma uma decisão, ou a crise vai passar por cima de você. Ou você toma uma decisão, ou a crise vai passar por cima de você. E Elias, meus irmãos, ele chega no cenário. Quando ele chega no cenário de Israel, Israel vivia uma crise espiritual, uma crise moral. Eles viviam essa crise porque o rol de reis que estavam
que antecederam Acabe eram cada um pior do que o outro. E diz que Acabe, já fazendo tudo errado, Acabe ainda se casou com aquela moça que era a princesa de Baal. Casou com uma princesa, devia ser bonita, né? Mas a mulher é demônio puro. E ele casa com aquela mulher, e aí teve que satisfazer os desejos da mulher. É o sistema Acabe, Jezabel. Homem que não tem autoridade, e mulher que... quer dizer, é uma convivência distorcida de família, quando é a mulher que manda. Então é o sistema Jezabel, sabe? E ele entra ali, meus irmãos, sem meias palavras. Daí que eu faço o paralelo com João Batista. João Batista também não tinha meias palavras, ele ia direto ao ponto. Assim como Elias. Elias entra no cenário, ninguém prepara o caminho para Elias. Não há um caminho preparado para Elias. Elias entra no cenário de maneira abrupta, de maneira violenta, e ele chega logo dizendo: não vai chover. Tão certo como vive o Senhor, não vai chover. E vira as costas e sai. Acabe começa até a querer achar ele, mas Deus já mandou ele sair mesmo, porque se Acabe achasse ele, já teria matado ele. Porque ele deu um impacto com Israel. Um impacto. A crise gera impacto. Pode gerar impacto positivo e impacto negativo. É de acordo com o que você reage, de acordo com a sua posição. Quantas pessoas, quando entra numa crise ou num conflito familiar, conforme você reagir, ou você fortalece a sua relação com o seu cônjuge, ou você acaba de destruir tudo. Porque as crises e os conflitos são como pedras que você tira do fundo de uma mina. Quando você tira o ouro lá de dentro, o diamante, todos eles precisam passar por calor para ser depurado e se transformar numa joia. Todo mundo, quando vê uma joia lá na relojoaria, você fica maravilhado, mas não é assim que ele está na natureza. E as crises são assim, são os momentos que a temperatura vai aumentar, e é a oportunidade que você tem para fazer alguma coisa, encarar de frente. É o desafio de não permanecermos inertes, é o desafio de não ficar inerte. Elias foi lá, meus irmãos, e declarou: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Se Jeová é Deus, serve-o. Se Baal é Deus, então vocês servem Baal. Tome decisão, porque é tempo de tomar a decisão. E aí eu coloquei, só para a gente conhecer um pouquinho, a similaridade dos dois ministérios. Elias versus profetas de Baal. João Batista versus fariseus. Elias é fogo, João Batista água. Elias fez o fogo descer do céu, João fez pessoas descerem às águas. João foi preso por Herodes, Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel. Elias quer dizer o Senhor é Deus, João Batista a graça de Deus. Elias viu o fogo descer do céu para consumir o holocausto, João Batista viu o Senhor descer do céu para ser o sacrifício. Eles tinham, meus irmãos, tanto tinha que quando termina a última profecia do Velho Testamento, está lá escrito lá: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, até que venha o dia, aquele dia terrível do Senhor, e os pais precisam se converter aos filhos, os filhos precisam se converter a seus pais, é preciso que haja uma restauração, é preciso que haja uma reconciliação, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Meus irmãos, essas crises que nós estamos vendo, esse desgoverno que nós estamos vivendo, se nós não tivermos famílias reconciliadas, se nós não tivermos famílias reconciliadas com Deus, nós vamos passar muitos apertos. E aí, meus irmãos, eu pulo para João Batista, em que Jesus, quando fala dele, diz assim: vocês foram ver lá no deserto um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? Um homem de roupas finas? De roupas de sedas? Não, vocês foram ver
mais que um homem, vocês foram ver o maior profeta. O maior profeta. Vocês foram ver. E a missão dele, meus irmãos, a missão dele, Isaías profetizou: voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. E esse que Isaías profetizou 600 anos antes, esse que é similar, a sua função é similar com a de Elias, é esse João o Batista, que veio pregando no deserto, veio como Elias, chamando o povo a tomar uma decisão de mudança, e essa similaridade, meus irmãos, parecido, um ministério parecido que veio justamente bater de frente nos sistemas que estavam existindo na época. E esse era o panorama que estava acontecendo em Israel, o povo desviado, apostatado, moral e espiritual. E quando chega a época de João Batista, o profeta Isaías diz assim: região que vivia na sombra da morte, terra de Naphtali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios, a luz vai brilhar ali, e toda a terra verá a salvação de Deus. Você pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus. Toda a terra verá a salvação de Deus. Foi profetizado, e ele chega, meus irmãos, justamente para dizer isso. Ele diz: eu vim como luz, eu vim para apresentar a luz, porque eu não sou a luz. Mas quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto, porque as pessoas queriam saber quem era o João Batista. És você Elias? Não, não sou Elias. És você algum profeta? Não, não sou profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. E ele prega, meus irmãos, para quê de novo? Para o pessoal tomar uma decisão de mudança. Mudar, meus irmãos. E ele usa essa metáfora: os vales seriam aterrados, os montes seriam aplanados, os caminhos tortuosos seriam retificados. Tinha que haver um conserto, meus irmãos. Um conserto para que o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, a hipocrisia reinante caísse por terra, e uma nova moral fosse construída. O povo precisava parar e pensar em que eles estavam tendo uma oportunidade. Deus estava dando uma oportunidade, assim como deu lá com Elias, estava dando uma oportunidade agora, porque a voz que clama dos desertos estava vindo anunciar alguém que traria luz, alguém que traria uma oportunidade de mudança para a vida daquele povo. E o orgulho dos fariseus, dos judeus, e a sua mensagem era muito forte. A gente nem prega isso na igreja: raça de víboras, quem vos induziu? Vocês têm veneno no coração, vocês são cobras. E a mensagem dele, meus irmãos, era como um esbravejar. E interessante que ele pregava no deserto, sem microfone, sem templo, sem ar-condicionado, e a sua mensagem chamava a atenção. Lá dentro do palácio, Herodes tinha o maior medo de João Batista. A mensagem dele ecoava lá dentro dos palácios. O pessoal de roupa fina, o pessoal que usava aquelas roupas longas dos fariseus, eles iam lá se consultar com João Batista, atendendo a esse chamado, meus irmãos, que ele disse: a raiz está na raiz, o machado está na raiz. Quer dizer, a árvore que não der fruto não tem esperança, só vai servir para o fogo. Esse era o discurso: vocês precisam dar frutos. E o fruto que ele pede para dar é o fruto do arrependimento, que aquele que é crente aqui sabe qual é esse fruto. O homem, se ele não tem esse fruto na sua vida de arrependimento, porque nós erramos todas as horas, nós erramos a tempo e fora do tempo, nós cometemos falhas, não podemos viver no erro. Daí a importância do arrependimento, do reconhecimento de que erramos, reconhecimento que falhamos. Esse é o fruto que ele veio pregar: arrependimento, que arrependimento quer dizer mudança, mudança de direção, mudança de caminho, mudança da maneira de pensar.
E ele disse: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar. E arrependimento tem a ver com mudança, tem a ver com decisão. E eu creio que é o primeiro fruto para o homem começar a mudar, ele ter arrependimento no seu coração. Quem concorda comigo, levante a mão e diga amém. Primeiro fruto para você começar a mudar, meu irmão, é se arrepender. É reconhecer que você pisou na bola. Às vezes a gente pisa na bola. Não somos perfeitos. Porque esses momentos de crise é o lugar onde Deus vai nos mostrar. É o lugar onde Deus vai nos mostrar princípio para ser usado no futuro. E são esses momentos que vai moldar nosso caráter, vai nos ensinar, nos corrigir, com o propósito de nos aperfeiçoar. Você quer ser aperfeiçoado? Você está aqui porque você quer ser aperfeiçoado. Aleluia. A letra ficou pequena, não está dando para você ler, mas eu leio para você. Vencer a crise é o lugar onde Deus vai nos mostrar princípios para ser usado no futuro. São esses momentos que vai moldar nosso caráter, nos ensinar, nos corrigir e com o propósito de nos aperfeiçoar. Nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender, e a crise é com permissão de Deus, porque as crises são oportunidades. As crises são oportunidades. Pense um pouco que a crise é uma oportunidade. A crise não vem, e Deus não tem o desejo que a crise sufoque você e consuma você. Pelo contrário, o desejo de Deus, a permissão de Deus é para você vencer, não para você ser vencido. Se você quando lê lá Hebreus 11, você vê lá aqueles heróis, todos eles só tem uma palavrinha no final: venceram pela fé. Agora, você acha que foi só a fé em evidência? Tinha outras coisas, tinham decisões a serem tomadas, passos a serem dados, arrependimento a ser praticado, para que esses homens, meus irmãos, pudessem vencer. Todos viveram suas crises e venceram. Encarar as crises como oportunidade. Precisamos encarar como oportunidade, com atitude de fé e obediência, com dependência, com permanência. As promessas vão se evidenciar na nossa vida, e com esperança, meus irmãos. Tem um versículo de Jó que eu gosto muito: há esperança para aquela árvore que cortada, e que só tem lá as suas raízes. E aí a palavra diz: ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. Diga, levanta a tua mão e diga: eu acredito. Deus falou, eu acredito. O Senhor nos chama, meus irmãos, a prosseguir, a não desistir. Não, pois não é da vontade de Deus que morramos na crise. Não é da vontade de Deus. João Batista tinha uma missão a cumprir. Ele tinha uma missão a cumprir. E ele cumpriu a sua missão, porque a missão dele era apresentar aquele que é a luz do mundo. Por isso o seu ministério, ninguém que quisesse ser chamado para o ministério ia querer um ministério desse tamanhozinho assim, e pregando no deserto. Porque muito antes de Jesus terminar seu ministério, o ministério dele começa um pouquinho antes de Jesus, e logo no início do ministério de Jesus, que ele manda perguntar, ele preso, manda perguntar a ele se é ele ou vamos esperar outros. Aí Jesus manda dizer para ele assim: diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Ele já veio, e ele lá perdeu a sua vida, lá com um ministério pequenininho, e essas pessoas, meus irmãos, que ouviram a sua voz, essas pessoas que foram impactadas com a sua voz, essas pessoas, meus irmãos, foram a ele. Diz aqui o texto, diz aqui o texto: então as multidões o interrogavam, dizendo: que pois havemos de fazer? As multidões queriam saber qual era a decisão a tomar. E João Batista diz simplesmente para eles:
João Batista responde: se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. O que quer dizer isso? Seja generoso, aprenda a repartir, aprenda a compartilhar. E outra pessoa perguntou a ele, os publicanos, os homens da grana, perguntaram a ele, também os publicanos para serem batizados, perguntaram, mestre, que havemos de fazer? E ele disse, não cobre mais do que o estipulado, seja justo, vive em justiça, vive em retidão. E até os soldados foram perguntar, também os soldados lhe perguntaram. Veja, meu irmão, tinha 3 classes de pessoas, que formava a sociedade daquela época. E os soldados perguntaram, e nós, o que faremos? Não maltrate ninguém, não dê denúncia falsa, contentável com o vosso salário. As pessoas queriam saber, meus irmãos, porque é importante, meus irmãos, que a gente entenda que cada um tem a sua responsabilidade moral e social. Algumas pessoas acham que moralidade é só para algumas pessoas, e responsabilidade é só para algumas pessoas, e às vezes agem de maneira irresponsável. Responsabilidade moral, social, espiritual é para todo homem. Deus espera que os homens sejam responsáveis, sejam cumpridores de suas palavras. Deus espera, meus irmãos, sabe? Deus espera que ao termos um encontro com Cristo, que a gente receba de Deus essa atitude de ser generoso com o outro, de ser hospitaleiro. Aliás, a Bíblia ensina isso, para a gente amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Aprender a repartir, aprender a ser generoso, a não ser mão fechada. Tem gente que dá a Deus assim, ó. Mas você está aqui para aprender a dar a Deus assim de mão fechada. Você ser um mão aberta. Fala para o irmão do seu lado, irmão, vamos aprender a sermos generosos. Seja generoso. Não aproveite para pedir 50 não, tá? Por favor. Não aproveite para pedir 50 prata não. Mas olha, fazendo um parênteses aqui, nós temos lá na igreja um trabalho que a gente chama de amigos de oração. E quando a gente começou já quase 10 anos atrás, e a gente parou um pouquinho, a gente está voltando com amigos de oração, e você sabe que teve uma pessoa que, aproveitando um amigo de oração, não pegou 50 emprestado? Não, o problema de pegar emprestado, não tem problema pegar emprestado. A palavra está dizendo, é emprestado, só que a pessoa não pagou. E aí a pessoa fez um gabinete comigo e falou assim, bispo, esse amigo de oração é muito bom, mas a pessoa pede 50 e depois não paga. Eu falei assim, pois é, temos que orar por ele, né? Orar para que ele seja mais compromissado, tenha mais palavras. Então, irmãos, judeus, publicanos e soldados, e João disse para eles assim, vocês precisam mudar, vocês precisam mudar. Se você quer vencer a crise, se você quer vencer o seu momento, se qualquer um de nós quer vencer o seu momento, fazendo tudo do mesmo, aliás, essa frase, fazer tudo do mesmo, a gente ouvia muito nos comentários aí do governo anterior, que dizem que eles faziam tudo a mesma coisa do mesmo, fazia sempre do mesmo, então não havia mudanças. Porque, meus irmãos, o célebre cientista Albert Einstein, ele diz que se você quer vencer a crise fazendo sempre do mesmo jeito, não espere mudança. Não espere mudança, você está agindo com debilidade. Você está fraco de cabeça. Se você quer mudar e só faz a mesma coisa, se você quer mudar o seu biotipo, se você quer mudar alguma situação que tem te provocado alguma enfermidade, se você quer mudar alguma situação que está gerando crise na sua família, e você faz a mesma coisa, precisa mudar. Amém, homens? Amém. Precisa mudar, meus irmãos. Tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você nunca fez. Experimente fazer alguma coisa que você nunca fez. E eu lembro do Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu começou a ficar com sede de ver Jesus. E diz a Bíblia que ele era
muito pequenininho. E Jesus só andava com multidões. E o que Zaqueu fez? O que Zaqueu fez, homens? Fez o quê? E Zaqueu era uma pessoa qualquer? Não. Ele era o chefe da onde? Dos cobradores de impostos. Era um cara de alto nível. Aliás, me parece que a sua mansão era lá na terra, era lá na área de Jericó, porque era a área do pessoal. A área de Jericó era a área que tinha mansões dos sacerdotes, de quem tinha um outro nível. Ele morava por ali. Mas, meus irmãos, o que Zaqueu fez? Diga comigo, o que Zaqueu fez? Subiu numa árvore. E disse que era uma árvore daquela brava, que caía coisa, agarrava carrapicho, sabe? E ele subiu naquilo ali. Ele estava acostumado a subir em árvore? Sim ou não? Sim ou não? Não estava acostumado a subir em árvore, mas ele subiu. Por que ele subiu? Porque ele queria ver Jesus. Porque se ele não vê Jesus, ele ia continuar na sua crise. Porque a maior crise do homem é a crise que está dentro dele mesmo, irmãos. É a crise existencial que ele precisa. Porque o tamanho da sua crise é o tamanho do Deus que ele precisa colocar dentro dele. Irmão, Zaqueu fez aquilo que ele não estava acostumado a fazer. E ele fez, e em vez dele ver Jesus, Jesus foi que viu ele. Quando você dá um passo em direção a Jesus, Jesus dá 2 passos em direção a você. Levanta a sua mão e diga: eu creio nisso. Dê glórias a Deus. Eu creio quando nós nos interessamos por Ele. Ele já está interessado por mim e por você há muito tempo, irmãos. Ele já está interessado em você que está aqui. Agora você precisa fazer alguma coisa. Não do mesmo, faça diferente. Não sei qual árvore que você precisa subir. Entenda isso como uma metáfora, como uma comparação. Não sei qual árvore que você tem que subir, mas faça alguma coisa, não fique no mesmo, porque o mesmo não vai mudar nada. Isso reforça fragilidade a cada um de nós. Se nós queremos mudança, Senhor, eu quero emagrecer, mas quando chega sábado e domingo eu vou lá para a churrascaria e, Senhor, me perdoa hoje. Senhor, tira o colesterol da picanha. Tira o colesterol da picanha. Aí no final o garçom disse: você quer alguma sobremesa? Eu quero um cafezinho com adoçante. A gente faz essas coisas. A gente faz essas coisas. Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas a gente precisa aprender, meus irmãos, a mudar. A crise é uma oportunidade. As crises sinalizam transição de fases. Você precisa mudar de fase. Fala para o irmão do lado: irmão, você precisa mudar de fase. Você precisa mudar. Não pare no primeiro degrau da sua vida espiritual, não. Não pare no primeiro degrau da sua vida profissional, não. Você precisa continuar subindo. A vida cristã é uma subida. A vida com Deus é uma subida, não é uma descida. Descida é para ir para o inferno, para ir para o céu é subida, irmãos. A vida do crente, a vida do homem de Deus é uma subida. E não tem platô não, meus irmãos. Não faça parada não, tem que subir. Tem que continuar subindo na graça e no conhecimento do Senhor. Tenha conhecimento, mas viva da graça também. Veja que o apóstolo Pedro falou graça e conhecimento, não falou só conhecimento, nem falou só graça, falou graça e conhecimento. A graça está aí, que é o favor imerecido, mas você precisa buscar o conhecimento. É a parte que você tem que fazer, homem. Reconhecer, sabe? Então, sabe, é ingênuo pensar que não teremos crise. É ingênuo pensar, não, eu já estou casado há 40 anos, as crises já passaram nada. As crises estão aí, os conflitos estão aí. Porque nós continuamos vivendo e sujeitos às mesmas pressões, irmãos. As mesmas pressões que está sobre uns, está sobre todos. E nós precisamos vencê-la. Elas vêm nos fortalecer, amadurecer e nos tornar mais fortes, mais resilientes na vida. Seja resiliente. Seja aquele aço que quando coloca as tensões, ele vai resistindo. Ele vai resistindo. Ele resiste além daquilo que é para resistir. Isso é ser resiliente.
seja resiliente, aprenda a vencer para avançar na vida pessoal, familiar, profissional, financeira e ministerial. João Batista, ele veio com o único propósito de revelar o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Seja qualquer crise, a Angela Merkel falou, a Europa precisa voltar à oração e às Escrituras. Ela sabe, como uma cristã, que a solução para as guerras na Síria, para as migrações, para os problemas na África, para os problemas em todos os países, o problema do Brasil, ela sabe que a solução está no coração do homem. O coração do homem precisa mudar. Jesus veio, meus irmãos, João Batista veio revelar Jesus, e Jesus é aquele que é a solução para todas as crises, para todas as épocas. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, aprendam de mim, aprenda de Jesus, porque ele também venceu crises aqui. Ele venceu, ele disse: eu venci, vocês também vão vencer. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus venceu crises muito piores do que nós. Ele venceu lá no Getsemane, venceu a crise lá, as opressões, e deixaram ele sozinho. E o bispo falou aqui, ele disse que a alma dele estava tão triste que era uma tristeza de morte. E ele sabia o que lhe esperava. E esse que venceu, e que ressuscitou, e que está à destra de Deus, é esse que está aqui. Esse que está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele espera que você tome uma atitude. A vida é 100% atitude. Atitude para mudar. Faça diferente. E eu quero fazer uma oração com você. Quero orar com você. Não vou te chamar aqui à frente para não estourar o nosso tempo, mas eu quero orar com você, aí mesmo no lugar que você está. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser abaixar a sua cabeça, se você quiser ficar de pé, eu quero orar com você, porque Jesus, Ele é a solução para todas as nossas crises. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, elas vêm sem pedirmos, e às vezes nos arrebatam e nos tiram de nós mesmos, nos roubam de nós, e elas são provocadas, são permitidas, e às vezes até provocada por nós mesmos, pela falta de sabedoria, pela falta de atitude de cada um de nós como homens, como pais, como maridos, como profissionais, como servos do Senhor. Pai querido, Tu és a solução para cada um de nós. E nós queremos, Senhor, nos arrepender das nossas falhas. Pai querido, se estamos vivendo em alguma crise interior, dentro de nós mesmos, cuida de nós, cuida de cada homem, cuida de cada homem que aqui está, Senhor, seja o que for, Pai, seja uma crise pessoal, existencial, com a sua fé. Pai querido, Tu és o Deus de toda esperança. Como diz a Tua palavra, há esperança para a árvore, que mesmo cortada, mesmo arrancando o seu toco, Senhor, as raízes ficando no fundo da terra, ao cheiro das águas elas vão brotar, e se fará planta nova de novo. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que faz nova todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a aproveitar as crises para crescermos. Assim, Senhor, como existem árvores, Senhor, que aproveitam as tempestades para se enraizar mais e ficar mais firmes. Ensina, Senhor, a cada um de nós. Ensina, Senhor, através do Espírito Santo,
a quebrantar o nosso coração, a quebrantar a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a tomar atitude e decisão de mudança. Tira de nós o fazer o mesmo e querer mudança. Ajuda-nos a fazer diferente. Eleva-nos, Senhor, a uma atitude de compromisso contigo, Senhor. Ajuda-nos a ter um compromisso contigo mais renovado. Um compromisso, Senhor, de oração e de leitura da Tua palavra. Um compromisso de fidelidade contigo, Senhor. Um compromisso de um coração inteiro diante de Deus. Tira todas as divisões do nosso coração. Tira todas as preocupações com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo vão passar, mas as Tuas palavras jamais passarão. Pai querido, alcança o meu coração. Alcança o coração de cada um dos Teus filhos. Alcança o coração de cada um desses homens. E entra com a luz. Entra com a luz no coração de cada um deles. Ilumina o coração dos Teus filhos, Pai. Ilumina o coração de cada um desses homens. E que eles deixem de fazer o mesmo, mas faça algo diferente. Busque a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Busque o Teu reino e a Tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ministra, Senhor. Se tem alguém passando por a crise conjugal, Senhor, que esta palavra levante o Teu filho, Pai. Se tem gente passando pela crise, Senhor, de qualquer tipo de finança, Senhor, Pai, levanta o Teu filho e coloca esperança no seu coração. Elas existem sim, as crises, mas o Deus que nós servimos é o Deus que nos faz andar acima das crises. É o Deus que faz nos andar acima das águas e sobre as águas se houver necessidade. Esse é o Deus que nós servimos. Alcança aquele que está enfermo, Pai. Aquele que está passando por uma crise de enfermidade. Sopra o Teu Espírito e sopra a cura nesta manhã. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Tu continua sendo o Deus que cura. Tu continua sendo o Deus que cura. Tu és o nosso Jeová Rafa. Tu és o nosso remédio. Tu és a nossa solução para todos os momentos da nossa vida. Coloca-nos de pé, Pai, conforme a Tua palavra, conforme o Teu Espírito Santo. Levanta, Senhor, ao sairmos daqui hoje, Senhor, à tarde, que o Senhor nos faz sair daqui andando, pisando forte e olhando para frente e olhando para o alto, porque é do alto que vem a nossa vitória. Dê glórias a Deus e pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! 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 Aleluia. Que você possa fazer esse louvor comigo. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não vou mais olhar para trás. O que passou, passou. Não volta mais. Não temerei o que virá. A minha esperança está em Ti. Oh, sim, Senhor. Aleluia. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu
confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, oh nada, declare. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Ele é o seu amigo, é Ele que te sustenta, é Ele que te prova, e é Ele que te aprova. Oh, olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Então cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, aleluias. Oh Deus, nós estamos vivendo em tempo de crise, mas queremos frutificar nessa crise. Aleluias, porque Tu és o nosso amigo fiel, Tu és o nosso esconderijo, Tu és o nosso abrigo. Oh, aleluias. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Declare a sua fé, a sua ousadia. Oh, nada não, oh, de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, Senhor. Nada poderá me afastar de ti, Senhor. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, Tu és o meu amigo. Hey, yeah. Oh, aleluias. Aleluias. Tu és o meu amigo fiel. Aleluia.